qual a diferença entre o termo mulher trans e travesti? Eu queria que a gente tivesse feito conversado todas essas outras coisas antes, porque essa diferença, ela é principalmente uma questão de construção histórica, sabe, da palavra. Até mesmo porque o termo travesti, ele é um termo latino, da América Latina, sabe? Então esse termo travesti, ele não tá fora da América Latina. E é uma coisa bem brasileira também, entendeu? Então isso é muito legal. Não existe diferença entre mulher trans e travesti. Os dois termos são termos femininos, de autoexpressão feminina, e devem ser respeitados enquanto gêneros femininos. Então é a travesti. Exato, nunca o travesti. Exatamente. A diferença é que os termos surgiram em espaços diferentes. Por exemplo, o termo travesti vem do travestir, né? Que era essa questão do homem se travestir, usar roupas femininas. Tem toda uma relação com o teatro, como o teatro foi construído. Desse termo saiu deste espaço também. Mas a diferença é que esse termo mulher trans, ele é mais hegemônico. Ele surgiu mais cientificamente, né? E ele surgiu como uma patologia para diferenciar as mulheres que eram cis deste outro tipo de mulher que estava se identificando. E num primeiro momento, como alguém que era dissidente e que ou precisava ser consertada ou precisava ser afastada da sociedade, né? Dissidente, explica pra gente o que é ser dissidente, que acho que é um termo que vai rolar bastante por aqui e muita gente não conhece. Que é não estar dentro das normas, né? Isso. Aí como dissidente, você fugiu ali de uma norma que é posta como certa. Até mesmo é interessante pensar que pessoas cis se colocaram como norma. Então, é por isso que eu gosto dessa questão da autodeterminação, que eu acho importante. Porque esse termo, ele surgiu a partir da visão de que ser cis é ser normal, é a regra. E de que quem não era cis, então, era trans. Entendeu? Até algumas pessoas utilizam o termo travesti, algumas mulheres, para fugir dessa questão de ter colocado esse termo como uma doença. Que foi retirado, né, da OMS, essa questão, acho que em 2018. Se eu não me engano. Muito recente, né? Foi muito recente. E o termo, eu tenho aqui… A primeira vez que o termo foi cunhado foi em 1910, se eu não me engano. Gente, é muito recente. Então, tipo assim… a adoção da terapia hormonal se popularizou em 1970 aqui. Então a gente tá falando de coisas muito recentes, né? Esse termo tá sendo desenvolvido de uma forma muito recente. Essas coisas são muito novas, assim. E dessa construção que a gente tá fazendo parte, né? Exato. Então o termo travesti, ele tava muito aliado a essa mulher que ela não tinha condições de se tornar a mulher ideal. A mulher que conseguiria expressar todas as características da mulher cis. A mulher cis branca, vamos colocar, né? Que isso é muito importante, porque realmente, normalmente travestis eram pessoas negras, eram pessoas que viviam em um contexto social que tinham sido expulsas de casa, não tinham dinheiro, e não tinham essa feminilidade, toda essa construção. Vamos falar, quando começou a existir essa questão da terapia hormonal, existiam pessoas que tinham acesso. Tem uma pessoa que a maioria das pessoas conhecem, que é a Roberta Close, que fez muito sucesso na década de 90. Ela é um exemplo, assim, de uma mulher trans. Porque ela tinha toda essa… fisicamente, ela estava muito próxima daquilo que na época era considerado, era admitido enquanto uma mulher. Enquanto o termo travesti tá muito voltado a pessoas que não tinham, às vezes, as mesmas condições. Pessoas que tinham sido expulsas de casa logo na sua infância. Então, pessoas que eram basicamente, entre aspas, homem vestido de mulher.
Entendeu? Mas as duas identidades são identidades femininas. É muito mais hoje uma questão de afirmação política. Isso era mais antigamente, né? Essa Exatamente. questão do não acesso, talvez, à cirurgia, à hormonização. Porque acho que tem um equívoco ainda de que travesti é uma pessoa que não passou pela cirurgia de Principalmente redesignação. isso, as pessoas acham isso. E na verdade, não, né? Uma mulher trans pode se entender como mulher trans ou como travesti, querer ou não fazer a cirurgia. Independente do corpo que ela tem. Exato. Né? É um posicionamento social hoje em dia. Isso, hoje principalmente dentro dessa questão de ser um espaço onde as pessoas utilizam como essa negação, às vezes, de ter sido um termo que surgiu como patologia, como doença, ou mulher trans. E também nesse espaço que é um espaço preto, que é um espaço periférico, que é um espaço que é construído de uma maneira diferente. Essa outra vivência, sabe? Então essa é a diferença. Por isso que a gente precisava ter esses termos bem explicados, porque é mais histórico do que realmente uma diferença de fato. As duas são mulheres. É isso, e é um posicionamento. Então, assim, pergunte, né? Pergunta Sim. como a pessoa se entende, se enxerga e se posiciona. Vamos fazer um combinado, tipo, de começar a aprender mesmo, a perguntar pras pessoas, mesmo as pessoas… Com gentileza. Com gentileza, com educação. E só aquilo que você precisa saber, não favor. Coisas pessoais. Perguntar qual o seu nome, quais são os pronomes que você gostaria de ser tratada ou tratado. Porque não dá pra identificar uma pessoa trans, não existe isso, entendeu? Então, chega, mesmo se eu for uma pessoa cis, ela vai falar assim, meu nome é… e meus pronomes são. E aí, poxa, pronto, você vai ficar super tranquila. Também, errou, não dramatize o erro. Peça desculpa, bola pra frente. Não fica presa atenção nisso, na não. próxima. Muita atenção na próxima. Exatamente.